Oiê, tudo bem? Hoje eu não quero falar sobre nenhum livro específico, nem nada assim. Eu queria mais falar sobre preconceito literário e como a experiência de leitura acontece e essas coisas assim. E isso é um assunto até bem clichê no BookTube. Se você procurar, eu acho que tem trocentos mil vídeos sobre preconceito literário e eu não tenho intenção de fazer um vídeo melhor ou pior ou substituir nenhum deles. A minha questão é simplesmente assim, eu decidi entrar no BookTube, eu decidi compartilhar as minhas leituras, então eu acho que é mais uma questão de transparência eu me posicionar com vocês. E é por isso que eu estou aqui hoje falando sobre isso. E eu acredito que todo mundo tem preconceito literário em maior ou menor grau, porque ele tá dentro da gente e se a gente tem uma bagagem literária, fica meio difícil saber o que você gosta, aliás, o que você não. Eu formulei errado o que eu queria falar, mas se você tem uma bagagem literária, fica mais fácil saber o que você gosta e o que você não gosta em um livro. E aí, que se eu não gosto em alguma coisa, em um livro ou em um gênero, eu simplesmente não vou perder meu tempo lendo ele. Porque, sabe, são muitos livros para ler, são muitas coisas para fazer. Eu vivo aqui em São Paulo é uma correria louca, tá todo mundo assim, doido, sabe, pra ir pra trabalhar, pra voltar, e o tempo da condução e tudo mais. E a nossa vida, ela é muito curta pra gastar tempo lendo livros que eu não gosto, que eu não quero. Então, nesse sentido, eu acredito que o preconceito literário, quando ele só tá direcionado pra você, ele até que é útil, sabe? Não que ele seja certo, mas ele é útil. Por exemplo, eu já sei o que eu gosto de ler. Então, né? Eu não gosto de ler literatura erótica, então em vez de brigar com a pessoa que tá lá lendo 50 Shades, eu simplesmente não leio. Na hora que eu tô catalogando os meus livros ou pensando no que eu vou ler na minha lista, 50 Shades não está lá, sabe? E isso não só pra 50 Shades, gente. Como eu falei, eu não gosto do gênero. Eu não tenho vontade de ler Lolita, eu não tenho vontade de ler Decameron, sabe? Não interessa se a história é bem escrita ou não. Assim como, por exemplo, autoajuda também. Eu sei que é útil para algumas pessoas, mas eu não gosto muito. Não me identifico. Não gosto também de livros assim, tipo, psicografados. Não tenho vontade de ler. Terror é um assim que eu tô pensando em talvez vencer esse preconceito, mas ainda não decidi. Porque eu tô assistindo Green com a minha mãe e eu tô gostando muito. E não é assim tão pesado, né? Eu não acho pesado, assim, terror, horror, por mais que eles falem lá. Não é uma coisa assim que me assusta, então, sabe, tá tirando um pouco do meu preconceito. Mas, sabe, eu não me sinto ruim porque. Não me sinto mal porque eu não tô criticando as outras pessoas, eu simplesmente não tô fazendo aquilo que eu não quero. E aí que tá. O problema é quando o preconceito ele deixa de ser uma questão de gosto e ele passa a se tornar você julgando o outro pelo aquilo que ele lê ou faz ou deixa de querer de fazer e você quer que ele tenha a mesma experiência que você tem, sabe? Eu criei esse canal porque eu quero compartilhar sobre as minhas leituras e eu não tenho tantos amigos assim que gostam de ler, então eu quero conhecer pessoas e comentar sobre os livros e eu quero indicar aquilo que eu gosto, que eu acho que é bom pra mim, talvez pode ser bom pra você, mas eu sei também que eu posso errar, porque talvez você não goste do mesmo livro que eu gostei, talvez você não tenha a mesma visão que eu tive e eu não posso ser arrogante ao ponto de te forçar a pensar do mesmo jeito que eu, certo? Então, assim, eu me sinto muito chateada de verdade, quando eu vejo, assim, pessoas, sabe, falando quanto elas se sentem intelectualizadas e menosprezando o gosto das outras. Porque, às vezes, a pessoa tá gostando de ler, tá começando a ler,
e aí você quer que ela tenha toda a bagagem que você tem e você meio que quebra, sabe, todo o encanto que ela poderia ter lendo naquele momento ou posteriormente. Eu, assim, quando eu comecei a gostar de ler, eu acho que eu já falei isso pra vocês, mas eu comecei a gostar de ler por causa de Sherlock Holmes. E eu já tinha lido livros antes, eu lia a série Vagalume pra escola, pra prova de literatura, assim, tipo, quinta, sexta série, uns livros bem assim. Mas eu lia porque eu tinha que fazer, sabe? O primeiro livro que eu li querendo ler mesmo foi o Dom Casmurro, quando eu tinha uns 11 anos. Mas assim, eu li Dom Casmurro quando eu tinha uns 11 anos, eu fui entender quando eu tinha uns 15, que aí fui começar a entender, porque eu quebrei um processo, sabe? Eu atrapalhei um processo. E aí no ano seguinte eu descobri Sherlock Holmes na biblioteca da escola e eu comecei a ler, eu me lembro até hoje que era O Mistério do Vale Boscombe. Acho que é esse o nome, Boscombe, ou Boscombe. Mas era esse livro, O Mistério do Vale Boscombe e Outras Aventuras. E a partir disso eu comecei a ler muita coisa de Sherlock Holmes, por isso que a minha relação com Sherlock Holmes ela é toda desordenada, né? Eu falei pra vocês agora de Um Estudo em Vermelho, mas tem mais de 10 anos que eu leio Sherlock e agora que eu fui ler Um Estudo em Vermelho, que era o primeiro que eu deveria ter lido. Mas não era essa facilidade assim quando eu tava pra virar adolescente, a gente não achava assim, não comprava pela internet, às vezes ia na livraria e não tinha os livros que eu queria, eu pegava os que tinham e etc. Então não tinha tanto essa coisa de organizar as minhas leituras e fazer metas. E foi assim, quando eu comecei a gostar de Sherlock, aí eu comecei a puxar Pedro Bandeira, aí eu comecei a ler Harry Potter, aí eu comecei a ler Meg Cabot, e aí eu comecei a ler Shakespeare, porque eu era meio doida, assim, sabe? Eu ia lendo coisas muito diferentes ao mesmo tempo. Tanto que eu odiei Romeu e Julieta, gente, que as pessoas amam. E eu detestei. E eu preciso ler de novo pra ver se agora que eu não tenho 13 anos, talvez eu goste, porque eu já tô acostumada com um livro que não tem final feliz. Mas até eu mudar esse preconceito ou não, eu não gostei de Romeu e Julieta. Gostei de Macbeth, gostei de Sonho de uma Noite de Verão, de A Megera Domada. Mas Romeu e Julieta não rolou muito pra mim. E é um clássico. E eu não me sinto mal por isso, sabe? Eu tô acostumada a ler livros que eu gosto e livros que, sabe, eu sei que eu leio e aí eu preferia não ter lido. Independente do gênero, isso acontece com clássico, isso acontece com best-seller, isso acontece com um baita autor e, sabe, eu não consigo ler Saramago. Eu tentei, de verdade, eu tentei ler, acho que era a História do Cerco de Lisboa, se eu não me engano. E eu não passei da segunda página, porque eu achei, assim, meio confuso, não tinha vírgula, e aí depois uma professora na faculdade falou sobre isso, sobre a forma que ele quis traduzir o pensamento na escrita e deu, sabe, contextualizado assim um negócio meio intelectual, mas ainda assim pra mim não rolou e eu tentei, mas não sei se um dia eu vou gostar de ler Saramago e se eu não gostar, tudo bem, sabe? Não tem problema. Eu não me sinto melhor do que alguma pessoa porque eu leio Machado de Assis e Jane Austen. Até porque eu posso estar lendo Machado e Jane e no segundo seguinte eu tô abrindo um quadrinho do Demolidor, porque eu sou bem assim. E eu gosto dessa minha pluralidade, até porque ela impede que eu me sinta uma baita intelectual, sabe? Eu gosto de conversar com as pessoas e por mais que falem que eu falo algumas palavras difíceis, eu não falo isso com intenção. Então é porque eu sou assim mesmo. E eu acho que se eu só lesse clássico, só lesse esses baitas autores, eu correria muito risco de perder a minha essência. E na hora de falar com as pessoas, usar um vocabulário totalmente incompreensível. E essa não é a minha intenção de maneira alguma, sabe? Eu gosto de ser eu mesma. Então, quando eu tô lendo assim,
Geralmente eu leio uns 3 clássicos às vezes e no quarto eu já dou uma quebrada e vou ou para um quadrinho, ou para uma chiclete, ou para algum YA que seja interessante. Eu não me sinto mal com isso, eu não me sinto mal por isso, porque a minha experiência de leitura, ela é minha e ela é unicamente minha. Eu não posso querer que você tenha a mesma experiência que eu e você não pode querer que eu tenha experiência semelhante à sua, sabe? A leitura, no final das contas, ela tem que ser uma coisa prazerosa. Como eu tô falando assim meio cansada, porque eu tava ali, fui levar o lixo e eu moro em condomínio, e aí umas menininhas de uns 5, 7 anos, elas me puxaram e falaram, vamos brincar. E eu, o quê? Vamos brincar, a gente vai brincar de bobinho. E aí eu fiquei uns 20 minutos brincando com elas de bobinho, até que eu falei assim, meninas, chega, né? Tô indo, tchau, beijos. Porque eu tava super cansada, né? Eu já não tenho essa idade assim de brincar de bobinho. Mas eu acredito que a leitura, ela tem que ser isso, sabe? Ela tem que ser esse prazer do mesmo jeito que elas estavam super felizes brincando de bobinho, eu tenho que estar super feliz com a minha leitura. Independente dela ter um final feliz ou não. A experiência, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser natural. Ninguém fala pra uma criança, olha, você tem que brincar, viu? Apesar de que as crianças de hoje em dia, talvez até que sim, né? Fala assim, solta o celular, pelo amor de Deus. Mas eu moro, como eu acabei de falar, em condomínio, e eu vejo as crianças, às vezes, estão até 10 horas brincando ali, indo pra quadra, essas coisas. E ninguém tá falando pra elas, olha, você tem que ir lá brincar, sabe? Elas simplesmente vão. E eu acredito que a leitura, ela tem que ser isso pra gente, ela não tem que ser forçada. A gente tem que se acostumar a fazer dela um hábito natural. Então, pense muito bem antes de você criticar uma pessoa por aquilo que ela tá lendo ou porque ela discorda de você, sabe? Guarda as suas impressões, as suas opiniões pra você mesmo. E, sabe, compartilha aquilo que tem de bom. Se às vezes o livro que ela tá lendo não é tão legal, indica um livro bom, sabe? E tenta fazer diferente em vez de criticar, em vez de brigar. E é só isso mesmo que eu tenho a falar. Tchau!